Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Rita Toledo e aqui nós falamos um pouco da palavra de Deus. Todos os dias você terá um vídeo novo. E essa semana eu quero começar um projeto diferente. Eu quero fazer uma devocional com vocês. Eu também faço essa devocional, então nós estaremos fazendo essa devocional juntos. Essa semana eu separei um tema assim que foi tremendo para mim, né? E eu espero que seja para você também. Eu vou fazer junto com vocês esse momento. Então, para mim tá sendo assim maravilhoso. E o nome dessa semana, do tema que nós vamos falar dessa semana é: o projeto de Deus é maior que o meu. O projeto de Deus é maior que o seu projeto. E isso a gente só consegue entender quando a gente vive, né, o processo. Uma coisa que eu tenho aprendido é que a constância nos leva a ter a intimidade com Deus. Então, essa constância, o que seria isso? Nem que seja todos os dias. Você lê um versículo, você lê uma palavra, você lê um salmo, você lê um trecho da Bíblia, que isso automaticamente vai crescendo, vai se tornando constante e você vai tendo mais intimidade. Por essa razão, nasceu no meu coração esse desejo, essa vontade de fazer esse devocional e compartilhar com vocês. E se você gostou, se você curtiu, se você quer participar disso mesmo, então já deixa o seu like, se inscreva e vamos juntos crescer cada dia mais dentro da palavra de Deus. E o tema de hoje é: Deus vê o que você ainda não consegue enxergar. O nosso versículo-chave, ele vai estar lá em Isaías 55:8. Eu vou ler aqui para vocês. Cadê? Eu tô A linguagem da minha Bíblia é a Nova Bíblia Viva. É a linguagem... Deixa eu ver aqui. A linguagem de hoje. Então, ela pode estar diferente da sua Bíblia, mas não tem problema, porque o sentido é o mesmo. Eu resolvi escolher essa Bíblia para ficar mais fácil da gente conseguir compreender na nossa linguagem, nos dias de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Versículo-chave, Isaías 55, versículo 8. Cadê aqui? Pois os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. A minha maneira de agir é muito diferente da sua, declara o Senhor. Você vai encontrar em alguma Bíblia, alguma outra versão, dizendo mais ou menos assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Mas o sentido é o mesmo. E o que é esse sentido? Muitas vezes nós planejamos a vida e ela sai do nosso controle. Ela não é aquilo que a gente planeja. Quantas vezes você planejou o seu dia e chega no fim do dia e você fala assim: nossa, nada do que eu planejei deu certo. Nada do que eu queria fazer deu certo. E eu entendi recentemente, que foi até muito engraçado, que foi uma coisa que eu entendi o seguinte: que até mesmo que dá errado, dá certo para Deus. Porque os nossos caminhos, nós fazemos um plano e Deus faz outro plano. Mas dentro do plano que nós fazemos, ainda assim, Ele age dentro do plano dele. Dá para entender? Então vamos refletir aqui. Muitas vezes nós planejamos a nossa vida como quem está organizando um quebra-cabeça, sabe? Eu quero fazer aqui. Mas Deus, no final das contas, Ele está vendo a imagem completa. Ele está vendo todo o histórico, Ele está vendo toda a vida, Ele está vendo todo o desfecho de tudo. E aí, quando Ele vê essa imagem completa, Ele sabe que aquela peça que a gente colocou ali não tá legal, não vai ficar bacana. Então ele tira aquela peça. E a gente fica perdido, porque a gente
nós estamos montando. Como essa peça ela era importante aqui. Mas Deus está falando, não. Eu estou vendo a imagem completa. Eu estou vendo tudo que vai acontecer lá na frente. Porque eu sei o plano que eu tenho para você. E o meu plano é muito maior do que o teu. E aí nós vamos... a gente só está enxergando aquelas peças soltas. E a gente vai tentando encaixar. E quantas vezes nós quebramos a cabeça? Quantas vezes nós nos frustramos? Quantas vezes nós ficamos chateados? Nós ficamos bravos? Nós ficamos perdidos? Porque nós não estamos conseguindo montar o quebra-cabeça. É difícil, é muito difícil a gente confiar quando tudo parece confuso. É muito difícil a gente confiar quando tudo está dando errado. É muito difícil confiar quando a gente não vê nenhuma perspectiva, quando a gente não vê nada, nenhuma imagem, não vê nada dessas coisas. E é isso que você precisa refletir hoje. O devocional de hoje é justamente isso. Como está o seu quebra-cabeça hoje? Como que está a sua vida hoje? Está bagunçada? Você não tem visão de nada? Você não consegue enxergar nada de próspero, nada de bom? Tá tudo uma nuvem negra diante dos seus olhos? Ei, calma. É nessa hora que você precisa colocar a sua fé em ação. É nessa hora que você precisa entender e declarar a palavra de Deus, naquele sentido assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. É quando ele fala aqui, olha lá, você corre lá na Bíblia e olha a palavra de Deus e fala assim, Senhor, os seus pensamentos são muito diferentes dos meus. Presta atenção. Dá até a sua maneira de agir é muito diferente da minha. E aí é nesse momento que você ora a Deus e fala com Ele. Eu confio, eu tenho fé, eu tenho esperança. E aí você começa a lembrar das palavras, você começa a lembrar das histórias e aí você lembra da história de José. Uma das histórias de tantas outras que tem na Bíblia, mas você lembra da história de José. Um filho que foi dado como morto, um filho que foi levado para o Egito como escravo. Ele era um filho mimado, vamos dizer assim. Ele era um filho onde tinha tudo, onde ele era paparicado pelo pai. Mas ele recebeu uma traição dos irmãos. Ele foi levado para o Egito como escravo. Ele foi prisioneiro. Ele foi injustiçado. Ele foi encarcerado. Foi levado para a prisão. E ele não tinha nenhuma perspectiva. Ele não tinha nenhuma visão. O quebra-cabeça dele estava com todas as peças soltas, espalhadas. Mas ele sabia que tudo o que estava acontecendo tinha uma razão. Por que ele sabia disso? Porque Deus já havia preparado o coração dele, colocado uma promessa, colocado um propósito, colocado um chamado. Mesmo que ele não entendesse. Ele não estava entendendo absolutamente nada. Mas ainda assim, Deus havia colocado uma palavra. E essa palavra foi que motivou ele a seguir, mesmo sem entender nada, a ter fé, a ter esperança. E é isso que você precisa nessa devocional de hoje. Voltar ali naquele ponto onde Deus ele te deu uma palavra, onde Deus te deu uma esperança. O que você vai fazer hoje nessa devocional? Você vai pegar um papel e vai anotar o plano que você queria. Qual é o plano que você sonhou para sua vida?
Qual é o plano que você desejou? Qual é o plano que você traçou no seu pensamento, no seu íntimo, na sua alma? O que você queria? Eu queria ter uma família assim. Eu queria ter um esposo assim. Eu queria ter filhos assim. Eu queria ter um emprego assim. Anota isso. Escreva esse seu plano. O meu plano era esse. E ora entregando a Deus o seu plano. Ora, buscando em Deus, mostrando a Ele, Senhor, esse é o meu plano. E a resposta de Deus será a seguinte para você. Pois os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. A minha maneira de agir é muito diferente da sua, declara o Senhor. Ou melhor, a resposta de Deus para você vai ser assim. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Mas aí, se você for um pouquinho mais para baixo, deixa eu ver aqui, cadê? Se você for lá no versículo 9, você vai entender por que Deus, ele fala que os pensamentos dele e os caminhos dele é diferente dos nossos. É diferente daquilo que nós planejamos. Porque ele fala o seguinte, lá no versículo 9, em Isaías 55. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Essa é a promessa de Deus. Nós fazemos um plano e entregamos a Deus, confiamos, esperamos nele. E sabe o que ele faz? Ele faz o seguinte: filho, os meus planos são melhores do que esse que você escreveu aí. Os meus caminhos são melhores do que esse que você escreveu aí. Então espera, confia em mim, que eu farei. A imagem que você não vê, o quadro final que você não vê, eu vou colocar na sua vida. Eu vou colocar diante de você. Então eu quero que você, nesse momento, ore comigo, porque essa palavra, ela está servindo para você, mas antes de servir para você, ela veio para mim. Então nós vamos orar juntos a seguinte oração. Senhor, eu não entendo tudo agora, mas eu confio na tua palavra. Eu confio no teu plano. E eu sei que o teu plano é maior que o meu. Me ajuda a descansar na sua vontade, a esperar, a ter fé, a ter constância, a ter perseverança. Em nome de Jesus. Amém. Que o seu dia seja um dia extraordinário e que esse momento de devocional venha fazer uma diferença na sua vida, para que você nunca se esqueça que Deus, ele tem um plano maior na sua vida. E amanhã nós vamos falar, dentro ainda desse projeto de Deus é maior que o meu, nós vamos falar quando tudo parece dar errado. É porque Deus está trabalhando. Então não perca. Amanhã, nesse mesmo horário, a gente vem com o segundo dia dessa devocional. Que Deus te abençoe grandemente. Até amanhã.